se compara ao grito que foi dado. Está com Erga suas mãos aos céus e cante. Oh, oh, oh. Te adoramos, Senhor. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado. Filho de Davi. Suas mãos aos céus e clame pelo Filho de Davi. Filho de Davi. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado. Sua igreja declara. De um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. Já foi dado. Tua presença nessa tarde. Nós pedimos a Tua presença neste lugar. Deus, nós pedimos que a unção da Tua alegria venha sobre nós. Nós queremos começar uma semana, Deus, sabendo que o Senhor luta por nós. Mesmo com dificuldades, com problemas, nós queremos ter a alegria que vem de Ti, a força que vem de Ti. Nós estamos diante de Ti, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre nós, venha nos socorrer. Tira o peso das nossas costas, Deus, e coloca o Teu fardo suave. Que o nosso louvor possa ser, ó Deus, agradável a Ti. E que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar todos os dias a Te adorar, a melhorar a nossa adoração, a sermos os verdadeiros adoradores que o Senhor procura. Nós pedimos a unção da alegria. Nós estamos diante de Ti. E nós sabemos que quando estamos diante de Ti, nós temos vontade de dançar, de pular, de adorar ao Senhor. Amém? Aleluia. Esse lugar com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória. Fala-me, eu quero Te ouvir. Toca-me, quero Te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra Te encontrar.
dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, Com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto um segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia! Dá o tom do refrão, fazendo favor. Tem uma canção a ensinar a igreja. Você vai declarar assim: te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. A ti, Jesus. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. A ti, Jesus. Agora aplauda dignamente a quem merece. Aleluia! Como é lindo você, Jesus. São as palavras, é o teu amor. Como é glorioso você, Jesus. É o teu poder. Eu sei, foi tua cruz. Erga suas mãos e declare isso. Que me salvou, me resgatou. O momento aqui me libertou. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. A ti, Jesus. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. A ti, Jesus. E as palmas, como é lindo. Como é lindo você, Jesus. São as palavras, é o teu amor. Como é glorioso, como é glorioso
poderoso. Por ser Jesus, eu sei que foi a tua cruz. Então declare que me salvou. Que me salvou. Um momento me libertou. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. A ti, Jesus. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. A ti, Jesus. Com uma coroa de espinhos se fez rei pra sempre. Com uma coroa de espinhos se fez rei pra sempre. Com uma coroa de espinhos se fez rei pra sempre. Com uma coroa de espinhos se fez rei. Erga suas mãos e declare isso. Com uma coroa de espinhos se fez rei pra sempre. Com uma coroa de espinhos só podemos te dar glória, Senhor. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Rega a tua voz. Te dou glória, glória. A ti, Jesus. Ao Senhor te dou glória, glória. Te dou glória, glória. oh, Te dou glória. eu te dou glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. A ti, Jesus, as vozes. Te dou glória, glória. Exaltei. Mais uma vez te dou glória. Te dou glória, glória. Te dou glória. A ti, só a ti. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. A ti, Jesus. Senhor, nós queremos transbordar nessa tarde. Nós queremos transbordar da tua presença. Para onde nós podemos ir? Nós não podemos ficar longe de ti. Não existe vida longe do Senhor. Não existe alegria, não existe paz. Para onde nós vamos? Vida
enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, Deus Emanuel. Enche-me. Mais uma vez, igreja. Tu és o pão do céu, O Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Verdadeiramente Ele nos libertou. E hoje você tem livre acesso. Se renda. Obrigado, Senhor. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criastes do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste um preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Na salvação eu caminho. O Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Liga suas mãos aos céus e declare o que posso dizer. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração.
voltadas pra ti. Meu ser se entregue a Ele, igreja. Se entregue. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. meu ser. Ele se rende em tudo que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas, meu ser, a ti, ó Senhor, e o estarei. Erga suas mãos, igreja, e adore aquele que reina, aquele que vive. Entregue a sua casa, a sua família ao Senhor. E o que sou é teu. Eu estarei louva, tu deste tudo a mim, Senhor. Meu ser, a ti, ó, o que sou, o que sou, minha casa, minha família é tua. O que sou é teu. O que sou. Aplauda o Senhor, igreja. Levante suas mãos e declare: tudo que sou é teu. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, declarando que tudo que somos é teu, a ti pertence, e a ti nós damos uma salva de palmas, porque o Senhor é digno. Dê um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Dá um abraço no seu irmão que está ao seu lado. Fala: seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Obrigado, equipe de louvor, coral, tremendo. Amém, queridos? Ainda de pé, nós estaremos orando, fazendo a oração da fé. A oração de pessoas que pediram por enfermidade, por acidente. Quem sabe você está precisando agora de um pedido de oração, ou você conhece alguém na sua casa, algum familiar, algum amigo que esteja precisando de uma intervenção divina neste momento. E agora nós vamos unir a nossa fé e pedir para que o Deus, o Eterno, possa atuar a favor dessa vida. Amém? Levante sua mão direita, em nome de Jesus. Pai, como igreja, nós entramos agora em concordância, declarando ao Pai sobre essas vidas que vamos colocar diante de Ti, que o Senhor possa estar guardando elas neste momento. Eu oro, Senhor, pela vida do seu Nelson, pela vida, Senhor, do Mário Benites, pela vida do Nelsinho e pela vida da Giseli, Senhor, pelo Lucas. Pai, essas pessoas, elas precisam da sua intervenção agora, em nome de Jesus. Ó Pai, declaramos, onde quer que elas estejam, o Senhor possa estar com elas. Profetizamos a cura do Senhor, a restauração dessas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, visita o Heraldo, que está ali ainda no hospital, que o Senhor possa, Senhor, trazendo vigor ao seu corpo agora. Pai, em nome de Jesus, nós concordamos como igreja e declaramos que essas vidas virão um milagre e
vão testemunhar do Senhor. Pai, se tem alguém em nosso meio enfermo, eu profetizo a cura do Senhor. Eu profetizo, ó Pai, a ação dos teus anjos a favor dessas pessoas agora. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Podemos assentar. Nós teremos agora um informativo e teremos a apresentação de uma criança, o Vitor Hugo. E eu queria que os pais já estivessem chegando ao altar enquanto o informativo esteja sendo apresentado. Amém, queridos? Todos receberam na entrada este panfleto. Essa é a propaganda do nosso congresso, como foi colocado ali. Já estão sendo feitas as inscrições. Você pode procurar o seu líder de rede, seu líder de geração, que eles já estão vendendo as pulseirinhas. Esse congresso, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento como igreja. E a tua presença, ela é contada. Nós contamos com a presença de cada um de vocês. Nós que estivemos no nosso congresso internacional, agora no mês de março, teremos esse congresso estadual. E a sua presença lá vai fazer toda a diferença. Quantos vão no congresso? Diga amém. Amém. Queria mais uma vez pedir que ficasse de pé para orarmos por esta criança, o Vitor Hugo. Estenda a sua mão direita, queridos, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos que os seus olhos estejam agora sobre este altar, a vida dessa criança, o Vitor Hugo. Nós consagramos ele diante de Ti, ungimos, ó Pai, apresentando ele diante da igreja, diante dos céus, chamando, ó Pai, a Tua presença de uma maneira sobrenatural sobre a vida dele, que ele venha crescer em estatura e sabedoria nos Teus caminhos, que ele não venha, ó Pai, tomar caminhos diferentes daquele que o Senhor propôs no seu coração sobre a vida dele. Pai, que ele encontre portas abertas na sua vida, que ele encontre o favor do Senhor em cada lugar, ó Pai, onde quer que ele esteja. Pai, que ele tenha uma saúde abundante, que ele tenha, ó Senhor, uma vida de Deus, que ele encontre graça diante do Senhor e diante dos homens. Em nome de Jesus, oramos pelo Pai, que o Senhor possa estar dando habilidade, sabedoria, para que o Pai, ele viva e seja um Pai verdadeiro, um Pai que viva os princípios do Senhor, ó Pai, que seja um sacerdote na sua casa, que ele venha, Senhor, ajudar nessa criação do Vitor de uma maneira tremenda e venha marcá-lo, Senhor, em o nome de Jesus. Nós abençoamos essa família que recebe o Vitor, ó Pai, e que ele seja um grande homem de Deus, que ele seja um referencial nessa geração e que ele viva os seus melhores dias na tua casa, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Glória a Deus, podemos assentar. Graça e paz, queridos.
Curve mais uma vez a sua cabeça, eu quero orar mais uma vez. Nós estamos na presença do Senhor, é uma noite, uma tarde de louvor e adoração. Nós ministramos ao nosso Deus, através dos nossos cânticos, da expressão do nosso ser, nós nos voltamos para Ele. Mas Deus também quer falar conosco. Eu creio que Deus quer falar com a sua igreja nesta tarde. Não há um alimento mais poderoso para nós na terra do que a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Nós precisamos, na verdade, muito mais da palavra do que o alimento físico. A nossa necessidade da palavra é muito maior. Então curve a sua cabeça. Eu quero orar para que o Espírito de Deus enche este lugar com a sua presença e fale conosco. Pai, nós nos aquietamos ante a tua majestade, ante a tua santidade. Tu és o Deus que reina sobre toda a terra, e nós nos submetemos ao mover do teu Espírito. Eu me coloco, ó Deus, como um canal, como um instrumento, ó Deus, como um porta-voz da tua palavra neste altar. Ó Deus, que os ouvidos dos teus filhos sejam ungidos agora. Deus, todo impedimento seja arrancado, todas as regências espirituais da maldade que opera nas mentes, alcançando os corações, sejam debilitados agora, e que venha a unção do teu Espírito. Todo comichão no ouvido cesse, toda voz das trevas cesse, e que este lugar seja tomado pela presença do teu Espírito. Damos as boas-vindas ao Espírito Santo, rejeitamos, renunciamos toda e qualquer interferência das trevas e do inferno. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo de número 10, a palavra de Deus diz assim. Lucas 13, 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes vinde para ser descurados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? Versículo 16. E não convinha soltar desta prisão, num dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual já há 18 anos Satanás a tinha presa? Eu quero destacar aqui o versículo de número 16, que diz assim: e não convinha soltar desta prisão num dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa? Novamente. E não convinha soltar desta prisão num dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa? Eles, nós passamos da Páscoa, já há 2 semanas nós celebramos a Páscoa. E eu falei na celebração da Páscoa como os hebreus viviam antes da Páscoa e a proposta que eles tinham para depois da Páscoa. E depois da Páscoa eu tenho pensado a respeito deste tema Páscoa, e veio na minha memória esta expressão. Tire o versículo, deixa só a imagem. Esta expressão: não sou escravo. É uma afirmação: não sou escravo. Mas depois tem uma pergunta, tem uma interrogação: mas sou livre. Não sou escravo, mas sou livre. A proposta de Deus em Cristo Jesus é para que sejamos completamente livres. Este texto que eu li fala a respeito de uma mulher que estava na sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para serem ministrados. Jesus tinha o hábito e o costume de ir na sinagoga todos os sábados. E quando ele entrou naquela sinagoga, ele percebeu que ali havia uma mulher que estava curvada. Aquela mulher tinha sido colocada em cadeias. Ela vivia numa prisão já há 18 anos.
Eu não sei há quanto tempo ela frequentava a sinagoga. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que há 18 anos ela estava como que em cadeias. Tinha sido colocada em uma prisão. E Jesus disse: mulher, você está livre destas cadeias. Você vai ficar livre destas prisões. E os fariseus, os doutores da lei, ficaram indignados porque era um dia de sábado. E Jesus vai dizer assim: olha, não é mistério que esta mulher, como uma filha de Abraão, possa viver em liberdade. Como filha de Abraão, ela tinha todo o direito de viver completamente livre, mas não vivia. Eu quero dizer para você, como filhos de Deus, nós temos todo o direito de vivermos a plenitude da liberdade em Cristo Jesus, mas muitas vezes nós não vivemos aquém. É possível que você esteja numa igreja, frequente uma igreja e até seja comprometido com Deus há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas mesmo assim há áreas da sua vida que precisa de uma intervenção divina para que você seja verdadeiramente liberto. E eu quero afirmar a você que a vontade de Deus é que você seja completamente curado, completamente liberto. As piores cadeias que uma pessoa pode ser colocada não são as cadeias onde nós vimos as pessoas nas prisões, são as cadeias emocionais. Nós sabemos que existe no mundo uma onda de depressão, e essas pessoas são levadas à depressão, e centenas e milhares de pessoas estão tirando as suas próprias vidas. Centenas e milhares de pessoas. Todos os dias pessoas tiram as suas próprias vidas, porque elas já não suportam mais viverem debaixo de opressão. Será que é possível uma pessoa ter uma experiência com Jesus e mesmo assim estar vivendo debaixo desta opressão? A expressão é: não sou escravo. Mas a pergunta é: mas eu sou livre? É muito importante que você olhe um pouquinho para o seu interior hoje à tarde. E o seu coração vai ser inundado por uma luz tão extraordinária e maravilhosa, que você vai poder ter a percepção espiritual e ver se verdadeiramente você está desfrutando desta liberdade proposta pelo Pai, conquistada por Jesus na cruz do Calvário. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim: o ladrão, que é o diabo, ele veio com a missão: roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A nossa chamada e a nossa vocação como filhos de Deus é para vivermos completamente livres na nossa alma, vivificados no nosso espírito e restaurado no nosso corpo das nossas enfermidades. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu fiquei pensando a respeito da Páscoa, e a jornada da Páscoa até Pentecostes dura 50 dias. 50 dias. Se celebra a Páscoa, e aí começa uma jornada de 50 dias para celebrar Pentecostes. A Páscoa abre um portal de libertação, de cura, de restauração e de graça. É um portal que se abre. Mas nós vamos ver a proposta de Pentecostes, com o derramar do Espírito, que é o revestimento, é a unção que quebra o jugo, é o poder de Deus liberado sobre nós, para nos estabelecer numa nova dimensão em Deus. 4 áreas em que Israel vivia debaixo da influência de Faraó. 4 áreas. Faraó influenciava Israel diretamente para oprimi-los, para sujeitá-los, impedi-los de viver esta liberdade. A primeira área fala da área do trabalho. Quando Israel no Egito entra com 70 pessoas, Deus começa a abençoá-los, eles começam a se multiplicar, e Faraó então impõe sobre eles um trabalho forçado, uma carga pesada, altíssima de trabalho. Então uma das estratégias de Faraó é impor uma carga de trabalho que vai além daquilo que é normal, porque é normal se trabalhar, e tem que se trabalhar, mas trabalho excessivo não vem de Deus. Diga para o teu irmão: trabalho excessivo não vem de Deus.
pode ter essa consciência, essa certeza, meu irmão. Trabalho excessivo não vem de Deus. Mas não trabalhar, ser tomado por preguiça, também não vem de Deus. Isso vem do diabo. Para completar a obra, né? Porque senão a pessoa fala, eu estou vivendo essa experiência. Não estou nem mais trabalhando. Então a Bíblia diz também, é bom que você não coma. Então a Bíblia tem resposta para tudo. As 4 áreas. A primeira era a questão do trabalho. A segunda é a questão do comprometimento com Deus, da vida religiosa, que os hebreus foram chamados para desenvolver em qualquer lugar que eles estivessem. E eles conseguiram manter os princípios da religião, daquilo que Deus havia estabelecido como estatuto e princípio, em todos os cativeiros por onde eles estiveram ou por onde eles passaram. Mas Faraó vai se opor a isso. Quando Moisés vai a Faraó dizendo, olha, nós precisamos sair da terra do Egito, caminho de 3 dias, para adorarmos a Deus, no lugar que fora determinado por ele. Faraó diz, é bem capaz que eu vou deixar vocês sair para adorar, adore a Deus aqui mesmo, vocês não precisam sair da terra. Eu disse outro dia, que há um equívoco e um engano do diabo, dizendo que você não precisa estar na igreja, afinal de contas, você é a igreja, e você pode adorar a Deus na sua casa. E eu quero dizer que pode mesmo, e deve. Que a vida de adoração não é um louvor, um cântico, não, é um comportamento. Então você adora a Deus na rua, você adora a Deus dentro do seu carro, no metrô, no avião, no seu trabalho, no restaurante, em todos os lugares. A sua vida é uma vida de adoração, que é muito mais do que um cântico. O cântico é apenas um veículo que te conduz a uma dimensão para fazer de você um adorador, mas a adoração não é a canção. Você pode entender isso? Mas a proposta de Faraó foi o seguinte: vocês querem adorar a Deus? Adorem aqui mesmo. Vocês não precisam sair deste lugar. Ele falou, não, nós não vamos adorar e sacrificar ao nosso Deus diante dos deuses do Egito. Então o Faraó falou, então tudo bem, vocês podem ir, mas indo, não vão muito longe. Olha a proposta do diabo, é intervir na chamada da religião, do contexto em que Israel foi estabelecido para adorar a Deus. Diz, então vocês podem ir, mas indo, não vão muito longe. Então, em outras palavras, Satanás está dizendo, se comprometa com Deus. Você pode ir até a igreja, mas isso é o suficiente, não vai além disso. Não se compromete, não assuma uma liderança, não lidere uma célula. Para quê? Afinal de contas, você pode servir a Deus indo apenas à igreja. Então a proposta de Faraó a Israel no Egito, antes do estabelecimento da Páscoa, foi que eles adorassem a Deus ali mesmo, se comprometessem, mas não se comprometessem tanto. Vocês podem ir, mas não vão tão longe assim. A terceira coisa, fala no contexto de família. Quando Moisés vai a Faraó e diz, olha, nós vamos adorar a Deus, e ele falou, então quem vai? Vamos nós, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos velhos e as nossas crianças. Quando diz as nossas crianças, Faraó diz, com as crianças não, hipótese nenhuma. Podem ir adorar o Deus de vocês, com os filhos, com os velhos, podem ir, mas deixem as crianças. Olha a estratégia de Satanás. Vai para a igreja, mas deixa a criança com a babá. Vai para a igreja, mas deixa a criança no laptop, no computador, seja lá com quem for. Você vai poder dizer assim, Satanás, aqui não, eu vou para a igreja adorar o meu Deus e os meus filhos vão comigo. Olha que coisa interessante, recebi uma mensagem, acho que foi a Ana que compartilhou. O que Faraó fazia, o Egito era o mais avançado país naqueles dias, em termos de cultura, ciência, edificações e construções. Mas olha o que eles edificaram monumentos. Dentre os maiores monumentos do mundo está o quê? As pirâmides. Não se fala do Egito se não se falar nas pirâmides. Eram as construções. Aqui está a diferença. Hoje eles vivem debaixo do opróbrio. E a nação de Israel, que era uma nação tão pequena, eles implantaram no coração dos filhos os princípios e os preceitos da palavra de Deus, e formando uma identidade, trazendo à memória os feitos e as maravilhas do Senhor de geração a geração. E eles não se perderam na jornada, foram preservados e hoje se tornaram o que se tornaram como nação. Olha só, isso fala de uma influência religiosa. E em quarto lugar, a regência espiritual de Faraó, o domínio sobre o povo hebreu, falava a respeito dos bens. Quando Moisés vai a Faraó, no capítulo 10, versículo 24, Faraó disse, olha, tá bom, pode ir, adore a Deus onde vocês quiserem adorar, leve as crianças, leve todo mundo, mas deixe os animais.
quer ir adorar a Deus? Agora pode levar as crianças, contanto que fiquem os animais. Moisés disse assim: olha, nós vamos com os nossos filhos, nós vamos com as nossas crianças, nós vamos com os nossos velhos, e nós não vamos deixar uma unha sequer no Egito. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Não vai ficar uma unha para Faraó administrar daquilo que é do povo de Deus. O que Satanás diz? Olha, vai lá, adore a Deus, sirva a Deus, mas você não precisa ofertar, você não precisa dizimar, você não precisa se comprometer na área de finanças. O comprometimento e a chamada é para sermos integrais em todas as áreas, em todas as dimensões. Você pode acreditar assim? Interessante, porque nós vimos a opressão antes. Foram 10 pragas, cada praga um confronto, cada praga uma pressão na cabeça de Faraó. Mas a 10ª praga é a praga da mortandade dos primogênitos, que vai causar a maior dor no coração de Ramsés II, que era o Faraó, e de todo o Egito, porque vai morrer todo o primogênito, desde os homens, mulheres, homens e também dos animais. Mas Deus vai dar o livramento ao seu povo. Deus vai chamar Moisés e vai compartilhar com Moisés um plano estratégico de livramento. Há um plano estratégico da parte de Deus para o livramento do seu povo em meio ao caos, em meio à calamidade. Amém? Há um plano estratégico da parte de Deus que vai promover livramento dentro da sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Deus disse a Moisés: você vai tomar um cordeiro por família e vai sacrificar. O sangue do cordeiro vai se passar nos umbrais, nas vergas das portas das casas. Quando passar o anjo da morte, a casa que tiver a marca do sangue, o anjo não vai entrar, ele vai passar por cima. Isso vai ser a Páscoa. Um livramento extraordinário e maravilhoso aconteceu no Egito com o povo de Deus. Deus deu a eles graça, e uma graça tão extraordinária. No Salmo de número 105, versículo 37, diz o texto, Salmo 105, versículo 37, diz o texto: ao seu povo, olhe bem, ao seu povo fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Olha o que Deus vai fazer. Ao seu povo fez sair com prata e ouro. Este povo era escravo no Egito. Desde quando o escravo tem ouro e tem prata? No dia em que eles foram sair do Egito, houve uma transferência de riqueza, uma abundância de ouro e de prata. Eu estava estudando e pesquisando. Quando Israel estava em transição, saindo do Egito para a terra prometida, Moisés sobe ao monte, e no monte Deus ordenou a ele que pedisse ao povo uma oferta. Uma oferta. Diga ao meu povo que me traga uma oferta. E eu estava estudando a respeito disso. A oferta que eles trouxeram em ouro foram 29 talentos de ouro. Cada talento corresponde a 34 quilos. Imagina isso. 3 vezes 4, 12. É muito ouro. Aqui, 730 moedas de ouro. Isso dá mais de 1 tonelada. Prata, 100 talentos de prata. 1.775 moedas. Pouco mais de 3 toneladas de prata. Imagina como transportar isso. Bronze, 70 talentos de bronze, 2.400 moedas, cerca de 2,5 toneladas. Isso foi uma parte da oferta que eles entregaram no deserto, porque Deus tinha dado a eles uma provisão extravagante. Quando eles participaram ali do Cordeiro, no tempo da Páscoa, Deus abriu os céus, e eles foram contemplados com graça, e eles foram tirados do Egito, ricos e curados. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Mas é interessante, queridos, é interessante atentarmos para essa expressão: não sou escravo. Mas muito mais do que afirmação para a pergunta: mas eu sou livre? Pergunta para o seu irmão: você é livre? Quando eles saíram do Egito, eles saíram assim, fartos, cheios de bens, sarados, curados. E eles começaram a marchar, a Bíblia diz que afoitamente. Eles estavam tomados de alegria e de gozo. Mas vem o primeiro teste, a primeira prova: o Mar Vermelho. Olha só, foi o primeiro confronto.
No livro do Salmo 106, versículo 13, 14 e 15, olha o que diz o salmista. O Salmo 106, versículo 13 diz assim: logo que eles experimentaram do sobrenatural de Deus, a visitação de Deus, com o livramento através da Páscoa, eles começaram a desfrutar de uma provisão que vinha dos céus, que era o maná. Eles bebiam da água da rocha, que jorrava da rocha, que tipifica Jesus. Era algo tão extraordinário e maravilhoso. Mas no primeiro teste, na primeira prova, eles começaram a murmurar. A murmuração, escute bem, olhe para mim. A murmuração é a estratégia número 1 de Satanás para conectar você ao seu passado, impedindo você de chegar no seu futuro. A murmuração é a estratégia número 1 de Satanás para conectar você ao seu passado, impedindo você de chegar no seu futuro. Nenhuma outra nação na terra experimentou tantos milagres como a nação de Israel na saída do Egito. Durante a noite, queridos, havia sobre eles uma coluna de fogo para aquecê-los no deserto. Imagina isso, um aquecedor. Deus providencia um aquecedor para eles no deserto. À noite no deserto, a temperatura baixa, chegando a quase zero. Deus providenciou uma coluna de fogo, vai aquecer. E durante o dia, o sol escaldante, Deus coloca um ecobrisa, aquele soprinho, o ar-condicionado no deserto. Esse povo experimentou de tudo, sinais, maravilhas e prodígios, a grandeza de Deus, Deus os prospera. Mas no primeiro teste, na primeira prova, começa o quê? A murmuração. A murmuração é a estratégia número 1 de Satanás para deter você, limitar você, impedir você de entrar nessa dimensão tão extraordinária, maravilhosa e poderosa, que é o lugar da paz, que excede todo entendimento humano. Existe um lugar em Deus, é possível nós entrarmos neste lugar, que excede o entendimento humano, que é o lugar da paz perfeita, da paz plena, da paz completa. Alguém pode dizer assim: isso é utopia, apóstolo, é impossível viver neste mundo esta paz. Jesus não mentiu e ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Olha que coisa tremenda. Existe um lugar em Deus de paz perfeita, mas nós passamos pelos conflitos, pelas adversidades, e o nosso coração é sondado. Quando Israel chega diante do mar, começa o tempo da murmuração. Salmo 106, versículo 13 diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Olha só, cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não esperaram o seu conselho. Deixaram-se levar da cobiça do deserto, e tentaram a Deus no ermo. Agora atente para o versículo de número 15. De sorte que lhe satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. Olha que coisa impressionante. Atente aqui. A Bíblia diz que Deus, Ele concede os desejos do nosso coração. O Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deus, Ele concedeu o desejo do coração deste povo, mas o povo mesmo assim se rebela contra Ele, se volta contra Ele. E por se voltar contra Ele, mesmo Deus atendendo os desejos deles, os fez definhar na alma. Queridos, nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é vivificado, a conexão com o trono é estabelecida. Mas nós não podemos nos esquecer que existe uma alma, e a nossa alma precisa ser renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele diz: para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Diga: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas informações velhas, elas precisam ser tiradas. As lembranças e as memórias do passado, que nos conectam ao passado, precisam ser removidas, para que o novo de Deus seja estabelecido na nossa mente, na nossa alma, para que possamos romper com essas cadeias que nos prendem e nos limitam, e nos deixam aquém do plano perfeito da cruz. Não sou mais escravo, mas a pergunta é: mas sou livre?
Diga, eu não sou mais escravo. Diga, eu não sou mais escravo. Mas e a pergunta? Mas sou livre? Será que existe alguma coisa dentro de você que te prende? Interessante quando nós olhamos para o contexto de Israel no Egito. Quando eles saíram do Egito em direção à terra de Canaã, olha como o faraó se expressa. Êxodo capítulo 14, a parte B diz assim. Olha o que o faraó diz. O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Olha o que nós fizemos. Nós permitimos que os israelitas saíssem da nossa terra. Nós perdemos os nossos escravos. Então ele se levanta, persegue Israel para trazê-los de volta para o cativeiro. Esta é a missão de Satanás. Você teve um encontro com Jesus, você nasceu de novo, mas Satanás tem um plano estratégico para poder deter você e limitar você na sua jornada e na sua caminhada. Mas eu quero dizer que este plano de Satanás está sendo frustrado na sua vida. Faraó, quando percebe que já não tinha mais o domínio sobre os israelitas, ele diz: o que nós fizemos? Como nós permitimos que eles saíssem da nossa terra? Nós não os teremos mais como escravos. E ele se levanta para perseguir Israel. A Bíblia diz, e o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículos 43 e 44, que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, é um corpo onde ele está, ele entra como tomando posse. Quando esse espírito imundo, você repreende, ele sai deste corpo, ele vai procurar um outro corpo onde ele possa habitar. Olha só. Então ele vai procurar uma outra casa. Então ele procura. E geralmente ele procura no contexto de família. Ele não quer largar a família. Ele quer entrar em alguém da família para perturbar, dominando o território. Então quando você tira aquele espírito maligno, ele vai procurar um lugar onde ele possa entrar. E ele não encontra, as portas estão fechadas. Ele diz: eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Olha a estratégia dele. Mas eu não vou só. E ele traz com ele 7. Então o segundo estado fica pior do que o primeiro. Olha a intenção de Satanás. Esse é o plano estratégico dele. Mas eu quero dizer para você que o plano dele está frustrado na sua vida. E você vai viver esta liberdade em Cristo Jesus. Dê um aplauso a ele. É muito importante nós nos desvencilharmos do nosso passado. É muito importante termos a nossa mente renovada. E é muito importante queimarmos as pontes que fazem a conexão com o nosso passado, para que possamos prosseguir na nossa fé, entrarmos na terra prometida, a terra que emana leite e mel, que é a terra onde há paz e provisão. Eu me lembro, no começo da minha jornada, quando Deus me pediu que eu sacrificasse a minha empresa e me voltasse completamente para o reino, para a obra. Eu me lembro que eu passei por um tempo de muita opressão, que estava além das minhas forças. E eu comecei a pensar e montar um plano na minha mente para voltar às minhas atividades de outrora. E no meio daquela guerra, no meio daquela batalha, um pastor disse para mim assim: Deus te pediu, não te pediu? Eu disse: pediu. Ele falou: então nunca mais dê esperança para o diabo. Como Eliseu, matou os bois, queimou os arados, segue em frente. Algumas pessoas estão tão conectadas ao passado, que elas, ao lembrar do passado, elas até suspiram: o meu passado. E algumas pessoas estão conectadas a um passado de pecado. Não é quando elas dão um testemunho, dizendo: olha, eu fui assim, como um testemunho, mas como uma memória agradável. Israel está na transição para entrar na terra prometida depois da Páscoa. Mas a mente deles estava onde? Nos pepinos, nos melões, nas cebolas, nos alhos do Egito. A mente estava completamente conectada ao Egito. A nossa mente precisa ser desconectada do mundo e ser conectada na fonte, que é o Deus Todo-Poderoso. Diga: não sou mais escravo. Na verdade, a Bíblia diz que nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Se o pecado domina sobre a sua vida, você é escravo do pecado. Você é escravo do pecado. Os segredos e os mistérios do coração de Deus não são compartilhados com escravos, mas com filhos. Com filhos. O escravo, o servo, ele não sabe os segredos do coração do seu senhor,
Mas o filho, sim, ele sabe, porque o pai o revela. Se você é escravo do pecado, preste atenção no que eu estou dizendo. Uma coisa é você pecar, e todos nós pecamos, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca está mentindo. Nós pecamos, mas nós não vivemos na prática do pecado, isso é diferente. Você pode distinguir isso? Existe uma diferença entre pecar e viver na prática do pecado. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive pecando, e o maligno não lhe toca. Então, aquilo que te domina, você se torna escravo. A vontade de Deus é que você seja completamente livre. Quando acende uma luzinha no carro, muitas vezes acende uma luzinha vermelha, é um problema que tem. Tem uma que é um olhinho assim, um negocinho de óleo, parece um despejar óleo assim. Tem uma outra luzinha vermelha que acende, que indica que o carro está com problema de aquecimento. Você já viu isso? Eu já passei por isso. O carro aqueceu tanto que queimou a junta do cabeçote, teve que arrumar um motor. Aqueceu demais. Mas todo carro, quando ele tem algum problema no motor, ele acende uma luzinha, indicando, ó, para. Não é assim? Uma pessoa que tem problemas do coração, morreu do quê? Morreu do infarto. Há sinais no corpo que a pessoa pode infartar. Há sinais. O corpo emite sinais. Assim como o carro também emite alguns sinais. Existem alguns sinais dentro de você, talvez você não consiga distinguir esses sinais, que indicam que você está preso ao passado e que você precisa de cura. Então existem alguns sinais. Eu quero destacar aqui alguns sinais, algumas evidências. E essas evidências não é para você localizar na vida do seu irmão, do seu esposo, da sua esposa. Essas evidências que eu vou destacar aqui é para que você olhe para você mesmo, para o seu interior, para ver se há esses sinais e essas evidências que estabelecem essa conexão com o teu passado, que te deixa cativo. Olha só, vocês entenderam o que eu disse? Falei sobre evidências. A primeira delas, a primeira evidência que você precisa de cura e se libertar do passado. Primeiro, jamais admitir erros. Jamais admitir erros. Se você não admite um erro, há uma conexão onde precisa de cura, de libertação. Segundo, viver chantageando. Terceiro, eu vou falar um pouquinho rápido, por causa do tempo, mas depois vocês podem ter também o CD, ou mesmo no YouTube vocês podem ver a mensagem completa que está aqui. A mensagem de manhã está completa, porque eu tenho quase 2 horas para pregar de manhã, e agora à tarde eu tenho meia hora, então eu falo um pouquinho mais rápido, mas toda a mensagem está aqui. Depois você pode pegar, e alguns que conseguirem anotar, podem anotar. Terceiro, mente confusa. Quarto, sentir prazer no infortúnio alheio. Olha só, quando alguém sofre uma paradinha, você por dentro dá uma risadinha. Por fora você não demonstra nada, mas por dentro você fica tomado de alegria. É coisa que você tem uma ligação com o capeta lá no passado. Precisa de libertação. Quinto, sentir tristeza pela conquista do outro. Quando alguém conquista alguma coisa, ao invés de você se alegrar, você se entristece. Já passou por isso? Então, quando alguém tem uma conquista, alcança um êxito, se você fica triste, tem alguma coisa dentro de você que precisa ser desconectado para que você alcance esse lugar de uma libertação plena na sua alma. Sexto, desqualificar o sucesso do outro. Sétimo, não ter sonhos, aspirações. Oitavo, desconfiar sempre de todos. Nono, fobias, medo de altura, de elevador, espaço fechado e outras coisas mais. Décimo, ser hipocondríaco. O apóstolo, é um nome legal para colocar no nome do filho, hipocondríaco. O que é um hipocondríaco? Pessoas com mania de doença. Manias de doença, não tem nada, mas sempre está doente, só falando de doença. É o hipocondríaco. 11º, ser ciumento. 12º, pessoas tristes, que expressam tristeza no olhar e até corporalmente expressam tristeza. 13º, olha só que interessante, risonho demais, faz gracinha ao todo tempo. Uma pessoa que é engraçadinha e faz gracinha ao todo tempo, ela tem alguma coisa dentro dela que precisa ser consertada também. Não é só aquela pessoa fechada, mas essas pessoas muito abertas demais, porque ela quer fazer uma compensação. Então precisa identificar. 14º,
comparar-se compulsivamente. 15º, possuir dinheiro e não usufruir dele, ser mesquinho, avarento, sovinas. A Bíblia diz que o avarento não herda o reino dos céus, ou o reino de Deus. 16º, aí é gastar o que não tem. Já viu aquelas pessoas que gastam o que não tem? Elas saem para dar uma passeada, ela tem que comprar alguma coisa. Eu me lembro de uma pessoa que a gente atendia, e atendíamos, sempre estávamos atendendo, o marido. Ele falou: apóstolo, a minha esposa é o seguinte, se ela sair para a rua e não comprar, mesmo que seja uma caixa de fósforo pegando fogo, ela volta para casa triste, ela tem que comprar alguma coisa. Tem que comprar alguma coisa. As pessoas são pressionadas por isso. É uma pessoa que precisa de libertação. Diga: eu não sou mais escravo, mas eu sou livre. 17º, dificuldade em dizer não. Nós aprendemos que o não é tão divino quanto o sim. É sim, sim, não, não. Tem hora que é sim, tem hora que é não. E precisamos aprender também a dizer não. 18º, sentir-se sem mérito diante dos elogios. É uma área que nós precisamos ser trabalhados. Muitas pessoas muitas vezes vêm elogiando e você não se sente no mérito de ser elogiado. É um problema de alma. 19º, viver sob angústia. Eu não quero dizer que você não possa ficar um tempo angustiado. É mistério que você possa passar por algumas angústias, mas a sua vida não é uma vida de angústia. Você está entendendo? A Bíblia diz que a tristeza, ela dura um tempo, ela dura uma noite, é um período, mas a alegria, ela vem pela manhã. 20º, ter a vontade enfraquecida. Tudo que você começa, você para. Você começa com todo entusiasmo, daqui um pouquinho parece que vai acabando a bateria, você vai perdendo energia, você vai perdendo foco e tem a vontade enfraquecida. Tudo que começa, para. É preciso que uma cura interior, se desconectar do passado para entrar na terra prometida. 21º, pensar que todo mundo conspira contra você. Preste atenção nisso. Isso nós precisamos de cura. Você imagina, você chega num ambiente, numa festa. Dependendo da festa, é um lugar esquisito para ir, né? Você chega na festa e de repente tem algumas pessoas conversando e olha para você, dá uma risadinha e você começa a pensar: estão falando de mim. Você já passou por essa sensação? Faça assim, quem já passou? Olha aí, ó, todo mundo precisa de cura. E da onde vem isso, meu irmão? Muita gente não está nem pensando em você, nem pensando em você, falando nada de você, mas você está lá, como os espias que foram espiar a terra. Nós nos vemos como gafanhotos, e o pior, eles nos veem como gafanhotos. Aí que é o terrível. Você se vê uma coisa, mas entrar no olhar do outro e ter a perspectiva do outro em relação a você, e muitas vezes nós entramos nesta neura. Da onde vem isso? De conexões do passado e prisões que precisamos ser processadas em libertação, para que sejamos verdadeiramente livres. A proposta de Deus, que é tão extraordinária e maravilhosa, e Deus quer nos levar a esta dimensão de liberdade plena, mas estamos aprisionados nos nossos conceitos, nas nossas ideias, nos nossos medos, nas nossas fobias. Estamos vivendo aquém daquilo que Deus tem para a gente. Não se esqueça, a murmuração é a arma número 1 de Satanás para impedir você de entrar na terra. Mas vamos prosseguir aqui, já encerrando. 24º, isso aqui é para os casados. 22? Então vamos lá, não vamos pular não, né? Timidez. 22º, vocês estão atentos mesmo, hein? Seu Vinícius, né, Vinícius? Tem que ser você, né? 22º, timidez. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor, de moderação. Nós precisamos enfrentar esse gigante. Eu disse para a Rebeca, quando ela foi fazer o seminário: todas as oportunidades que você tiver para pregar, prega. Para 2 pessoas, para 5 pessoas, para 500 pessoas, para 1000 pessoas. Ela disse: pai, mas não é fácil. Quando vem uma missão dessa, muitas vezes a gente treme. Eu falei: eu também tremo, não tem problema não, vai embora. Mas encara, meu irmão, o bicho, que ele vai sair. A timidez, aquela paralisante, é uma arma de Satanás, e você fica aprisionado e cativo. Que toda timidez seja vencida na sua vida. 23º, pesadelos. Se você assiste esses filmes de terror, é mistério que você tenha pesadelos mesmo. Deve ter, porque assistir essas coisas que são geradas nas profundezas do inferno, então vai ter pesadelo. Mas não estou falando disso não.
Pessoas que não assistem esses filmes, essas besteiras aí, mas mesmo assim tem pesadelos, tem uma conexão e precisa de libertação. A luzinha do óleo está acendendo, está vermelhinha. Então você está identificando para você buscar a sua cura, a sua libertação. Diga: eu não sou mais escravo, mas eu sou livre. Agora para os casados, não ter prazer sexual no casamento. Algumas pessoas perderam o prazer sexual do casamento. Isso é uma dádiva de Deus. É preciso que tenha cura. Existem algumas questões que envolvem questão biológica mesmo. E algum remedinho até pode resolver. Um remedinho azul assim para os homens resolve. Ajuda o maridão, vai lá, maridão, o que está acontecendo com você? Mas existem questões biológicas, existem questões psicológicas, mas existem questões também diabológicas. Tem coisa que é o diabo mesmo, meu irmão, é o Satanás. É verdade. Tem questões que são questões hormonais, tem reposição. Mas tem coisa, meu irmão, que não é nada disso não. É a presença do Satanás mesmo dentro do lar, para abrir um campo lá fora, para que haja o que? Adultério e outras coisas mais. É uma estratégia de Satanás. Muitas vezes com vínculos que vêm do passado, de avô, de avó, essas restrições, e não tem prazer. De onde vem isso? Tem raízes. E é preciso que haja o quê? Uma identificação, para que haja uma libertação plena. Não sou escravo, mas eu sou livre? É a pergunta. Você vai sair daqui liberto, amém? 25º, encerrando. Sentimento de rejeição. Sentimento que não somos amados ou aceitos. Eu preciso encerrar. Quando nós somos processados no perdão, recebemos o perdão e perdoamos, é o ponto de partida para quebrar essas cadeias. O perdão, sermos perdoados, recebermos o perdão e termos a consciência que fomos perdoados e liberarmos o perdão. Liberar perdão não é questão de sentimento. Não estou sentindo, não consigo. Algumas pessoas, quando elas vão orar, e elas chegam com um problema e estão debaixo de opressão, e algumas delas é na área de perdão, e você fala: é preciso liberar perdão. Ela diz: eu não consigo. Fala: não, nós vamos orar e você vai conseguir. E eu digo sempre: ore e fale o nome da pessoa e chame a bênção de Deus sobre ela. Meu irmão, parece que ela vai ficando endemoniada, começa a travar os dentes assim, ranger, e começa a ficar esquisito. É verdade, não consigo. Ela consegue. Eu não estou sentindo, é sem sentir mesmo. Comece a orar, meu irmão, para aquela pessoa perturbada que te atormentou a vida, que te violentou, que te estuprou, seja lá o que for. Ora por ela, abençoa a vida dela, e você vai começar a perceber que essas cadeias do inferno vão sendo quebradas na sua vida, e você vai sendo estabelecido num lugar de paz. Apóstolo, não consigo. Quer dizer, consegue. É uma decisão. Diga: perdoar é uma decisão. O Espírito Santo de Deus ajuda você a liberar perdão. E o perdoar e também ser perdoado é o portal que vai te dar acesso a este lugar chamado paz. A paz de Deus que excede o entendimento humano. É tão extraordinário nós olharmos para a Bíblia e vermos pessoas que foram pessoas que pecaram. Pecadão assim mesmo, aquele pecadão esquisito. Porque tem pecadinho, pecado e pecadão, né? Tem ou não tem? Só que não, né? Não. Ele mentiu, adulterou, mas ele mentiu, pegou do mesmo jeito. Davi, meu irmão, o camarada monta um plano estratégico. Quando ele olhou para Betseba, a carne dele tremeu, ele falou: é ela que eu quero. E aí, a informação: não, ela é casada, não importa. Desejou a mulher, mandou trazer, teve um caso com ela, ela ficou grávida. Onde estava o marido dela? No campo, lá na batalha. Vem a informação: Davi, a mulher está grávida. Mas e cadê o marido dela? Está na guerra, tem 3 meses, está na guerra. Mas como ela ficou grávida? De quem? Não tinha DNA. Mas Davi monta a estratégia, falou: traz o homem. Então trouxeram Urias, falou: olha, eu quero dar um dia de folga para você ir lá com a sua esposa. Urias, meu irmão, falou: não, como eu estaria com a minha esposa, sendo que os meus irmãos estão na frente de batalha? Eu não vou não. Não vai insistir, o rei insistiu com ele. É um bônus, é um prêmio pela sua fidelidade, vai. O cara saiu do palácio, dormiu na porta do palácio. O Davi ficou perturbado, falou: não é possível, ele não vai. Então escreveu a carta e a sentença da morte. Mandou ele para frente da batalha e montou uma estratégia para que ele morresse. Olha o Davi, esse é o Davi.
Como que uma pessoa dessa vai se libertar desta opressão, de um assassinato, de um adultério e essa desgraceira toda? Ele foi diante de Deus, fez a confissão do seu pecado. Ó, que coisa tremenda. Não é como um cartão de crédito, você vai passando, não, meu irmão. Ele se arrependeu de verdade. Ele se arrependeu de verdade. Deus perdoou o seu pecado. Foi restaurado. E foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Você pode dar um aplauso a esse Deus? E Davi, ele fala da paz, que o seu coração é tomado. O diabo já não vinha mais fazer a reivindicação, porque ele foi liberto. E eu vou encerrar com o caso de uma mulher que foi pega no ato de adultério. E aí? Na lei de Moisés dizia, tem que matar. Pegaram no adultério, tomaram pelo cabelo e jogaram diante de Jesus. Os homens eram assim. Ó, Jesus, eles queriam pegar Jesus. Na lei de Moisés diz que toda mulher pega no ato de adultério tem que ser apedrejada. O que você fala? Jesus está lá. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo um, saindo outro, do mais velho ao mais novo. A mulher chegou e Jesus disse, cadê os teus acusadores? Foram embora. Sabe o que Jesus disse? Os teus pecados estão perdoados. Mas ele não parou aí. E disse, vai e não peques mais. Olha que coisa. Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. As cadeias e as prisões da alma daquela mulher foram quebradas ali. Ela foi completamente restaurada. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Se coloque em pé. Eu quero orar com você. Quero orar por você. Deus falou comigo a respeito deste tema. Preste atenção aqui. O desejo do coração de Deus, é que sejamos completamente libertos. Completamente. Essas confusões da nossa alma, essas perturbações da mente, esses conflitos emocionais, essas encrencas todas que as pessoas têm, fica de mal uma com a outra. De onde vem isso, meu irmão? Estou de mal. Parece adolescente, já viu isso? Tem gente já de idade. Estou de mal, me embaguou, estou magoado. De onde vem esse trem? Não sou mais escravo. Deus vem ministrando, porque a Páscoa é uma proposta para entrada na terra. Páscoa é um propósito para vivermos o que Jesus conquistou para nós. De Páscoa até Pentecostes são 50 dias. E Pentecostes é o revestimento do poder do Espírito Santo sendo derramado sobre nós para quebrar mesmo essas cadeias de debilidades. E nós vamos começar uma jornada por 7 semanas. Vamos começar com 3 dias de jejum. Jejum de televisão? Não, para não comer nada mesmo. Não estou falando que você vai jejuar. Deus falou comigo. Mas Deus falou, compartilha com a igreja. Quem quiser entrar, vai entrar. 3 dias de jejum, para quebrar cadeias mesmo. Você vai poder estabelecer 3 propósitos. Eu tenho 2 que vai envolver a igreja. O primeiro é a nossa construção. O nosso arquiteto disse que mais um mês os alvarás estão liberados. Mas eu vou jejuar por isso. E também vou jejuar para que Deus toque a sua vida e te coloque numa nova dimensão. E o terceiro jejum que eu vou fazer é uma questão pessoal, que eu ainda nem sei o que é, mas estou orando para Deus me dar o objetivo. Nós vamos começar com 3 dias, para quebrar mesmo esses vínculos com o passado, libertos para entrarmos neste lugar, onde a paz perfeita de Deus possa reinar sobre as nossas vidas. Dia 29 de abril é a primeira noite, que é uma quarta-feira. 7 semanas debaixo deste tema, rompendo limites. Não sou escravo, eu sou livre. Aí não é uma pergunta, vai ser uma afirmação. Amém? Glória a Deus. Então levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta tarde na tua presença e pela tua palavra. Eu oro, Deus, por esta igreja, eu oro por este povo, eu me coloco diante do teu altar, diante do teu santo trono. Que o óleo fresco desça sobre as nossas cabeças. Atento, ó Deus, para o interior dos teus filhos, os que precisam de cura, os que precisam de libertação, os vínculos de pecado, ó Deus, sejam quebrados agora,
dentro de cada um de nós, para o louvor e para a glória do teu próprio nome. Que a unção do teu Espírito repouse sobre a igreja, quebrando cadeias, destruindo fortalezas. Amplia a nossa visão espiritual e o nosso entendimento, e que o teu nome seja engrandecido através de nós. Em o nome de Jesus, diga amém. Se assente. Nós vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. O nosso dízimo é a expressão da nossa fidelidade. A nossa oferta é a expressão da nossa generosidade. A semente que plantamos diante do Senhor. Então eu quero dar a oportunidade para você vir ao altar, ministrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, enquanto ministramos um louvor. Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei mãos levantadas pra te louvar, tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu o que sou, o que sou, é teu o que sou. O que sou é teu, o que sou é teu. Glória a Deus. Jesus disse, queridos, que algumas castas de demônios só saem por meio do jejum e da oração. E algumas pessoas falam assim: por que jejuar? Algumas resistências espirituais nós só prevalecemos por meio do jejum e da oração. Mas quando a gente jejua ou ora, não tem que fechar a porta do quarto e não demonstrar a alguém? Sim. Então por que publicar o jejum? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, alguns jejuns foram publicados. Dentre eles, o jejum dos dias de Esther, onde havia uma sentença de morte sobre o povo hebreu, o povo judeu. E ela convocou o povo para jejuar por 3 dias. E Deus fez o sobrenatural. Deus vai fazer o sobrenatural nas nossas vidas. E algumas pessoas podem perguntar: apóstolo, mas que dia que vai ser? A campanha começa dia 29. Então você pode administrar o seu tempo de jejum até lá. Eu quero desenvolver um jejum do dia 27, 28 e 29. Mas você pode escolher um outro dia, começando numa sexta-feira, indo no sábado, no domingo. Faça o seu propósito. Mas dia 27, 28 e 29 vai ser o jejum que nós vamos estar fazendo por uma libertação plena e completa, para que sejamos plenamente libertos. Amém? Fica de pé, vou orar com você mais uma vez, para que você tenha uma semana abençoada. Olha, o CD da mensagem que eu preguei de manhã está aqui. Alguém quer o CD? Então vem cá, você que levantou a mão, senhora, é isso? Eu. Dá ali, Clóvis, para ela. Depois você passa lá na frente, tem CD lá, tá? Pai, te agradecemos e te bendizemos. É para a irmã lá, depois dá um para ela também. Não tem problema não, vai ficar para as duas.
Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta tarde na tua presença, que o óleo fresco desça sobre a nossa cabeça e que seja estabelecido este novo tempo no meio do teu povo, que verdadeiramente os teus filhos vivam a liberdade proposta por Jesus Cristo e conquistada por Ele na cruz do Calvário. Eu te abençoo, em o nome de Jesus, diga amém. Deus que te abençoe, shalom, uma boa semana para você. Estarei com mãos levantadas.